Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Eu sei que você que acompanha os canais de política, os canais que falam do cotidiano, que fazem análises da nossa realidade, muitas vezes você fica sem esperanças, você acha que não tem para onde a gente correr, que nós chegamos no fundo do poço, enfim, com o cenário que a gente tem pela frente, o que é que pode mudar efetivamente aqui no nosso país? Muitas dessas emoções que a gente sente, muitas dessas situações pessimistas que se apresentam para a gente, tem a ver com o nível de informação que a gente recebe. A política sempre foi uma atividade muito complicada, desde que o homem começou a se relacionar com outros homens para mudar a realidade. Desde quando saímos das cavernas, que o homem fez da palavra, fez da política, uma forma de mudar a situação, de conquistar espaços, de negociar direitos, enfim. Isso nem sempre foi feito de uma forma moral, de uma forma ética. Dentro da atividade política sempre houve as falhas humanas também. O preconceito, a trapaça, a ganância, a ilegalidade, a ilicitude, a bondade, por outro lado, a determinação em fazer o bem, o companheirismo, a fraternidade, a preocupação com o próximo, enfim. As casas congressuais que reúnem pessoas que fazem políticas são casas totalmente ecléticas. O sentimento que a gente tem, às vezes, de ver a situação muito complicada, ela é muito reflexo das falcatruas que passaram a se tornar públicas nas medidas que as redes sociais também foram colocando cada vez mais para fora, situações que antes eram acobertadas pelos veículos de comunicação que tinham o monopólio de fazerem os jornais, as revistas, as televisões, as rádios de uma maneira geral. Hoje, ainda bem por conta dessa tecnologia, a gente consegue colocar luzes sobre uma série de vigaristas, uma série de estratégias bandidas e fazer com que essas informações, essas verdades, cheguem ao maior número de pessoas. Eu vou falar com vocês sobre o que está acontecendo nessa semana aqui no nosso país e revelar, jogar luzes sobre algumas criaturas bastante sinistras. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora, convido você a se inscrever no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, que é uma forma da gente reagir contra essas situações que a gente revela todos os dias aqui. Enfim, convido você também a mandar os seus comentários para cá e a dar os seus joinhas, porque são muito importantes para a gente chegar a mais pessoas como você. Gente, o que está acontecendo aqui no nosso país? Como eu tenho dito a vocês, nós não temos hoje uma presidência da República com um líder que chegou ali por méritos próprios, por inteligência, por sagacidade, por representação de sonhos, de projetos. Não. O Bolsonaro foi eleito por uma série de circunstâncias, por uma série de sentimentos de negação da política, de revolta, de falta de informação, de ignorância em muitos temas, enfim. E por também ter sido apoiado por algumas estruturas que operaram de forma oculta e ainda continuam de forma oculta a apoiarem a figura do presidente da República, ainda que veladamente, ainda que façam algumas críticas aparentes, na estrutura daquilo que esse governo está fazendo contra o povo brasileiro, eles continuam cada vez mais convergentes, cada vez mais unidos. Essas informações são para a gente chacoalhar outras pessoas, para a gente conversar com outras pessoas, explicitar, explicar para essas pessoas o que é que está acontecendo. Porque, diferentemente, como eu disse a vocês, em tempos passados, agora a gente pode fazer com que as informações cheguem em muitos lugares, embora também as desinformações em sentido contrário também percorram os mesmos caminhos. Mas vamos ver aqui o que está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, a estrutura de poder que mantém o presidente da República não é articulada especificamente por ele. Ele simplesmente terceirizou a área política para o Arthur Lira na Câmara Federal e a área econômica para Paulo Guedes, como todo mundo está sabendo, como todo mundo consegue avaliar quando analisa a realidade, a política real aqui do nosso país. E essa semana a gente viu algumas situações que deixaram as pessoas assim, com o queixo caído, né? Mas as pessoas que não acompanha essa política real de uma maneira geral. Matéria aqui diz pra gente: o governo Bolsonaro liberou 909 milhões do orçamento secreto às vésperas da votação da PEC dos precatórios, que eu chamaria de a PEC do mensalão, a PEC do calote, a PEC da empulhação. Enfim, diz contas abertas. O valor representa 30% de todo o mês de outubro. Emendas do orçamento secreto são criticadas por especialistas por serem pagas com pouca transparência. Então, a dinheirama rolou solta. É impressionante como é que o Arthur Lira, durante a votação
dessa PEC, ele ficava com o telefone celular nas mãos, parecendo aqueles caras das bolsas de valores das antigas, né, que ficavam com vários telefones, gritando, enfim, em tempo real ali, fazendo negócios, mexendo com as moedas, com as ações, enfim, com os negócios acontecendo ali em tempo real. A mesma coisa a gente viu nessa sessão. E aí, o Arthur Lira, como é um cara muito experiente, porque vamos lembrar aqui que o Arthur Lira foi um cara que foi chapa, fiel escudeiro de Cunha, como essa matéria aqui do Estado de Minas nos lembra, né? Vamos lembrar aqui que o Cunha, sendo o braço direito, que tem o seu braço direito ali como o Arthur Lira, nessa foto aqui, ele foi nomeado pelo Cunha para ser o presidente da Comissão de Constitucionalidade e Justiça lá da Câmara. O que isso representou no final da história? O processo de impedimento, de cassação do Eduardo Cunha tinha que passar justamente pela comissão do Lira, de quem ele era chapa, de quem ele era parceiro. O Lira ficou 11 meses sentado em cima do relatório, até que, por muita pressão, acabou sendo votado, e o Cunha foi cassado por 450 votos a 10. Um dos 10 votos que foram favoráveis ali ao corrupto, ao bandido que tinha dinheiro em paraísos fiscais e por isso foi para a cadeia por manipular verbas públicas e todas as outras situações que ele se envolveu, enfim, Arthur Lira ficou com ele até o final. Mais à frente, por conta de todas as articulações que uma pessoa tem, que um deputado tem quando ele está ali na Comissão de Constituição e Justiça, ele conseguiu amealhar muitos contatos e conseguiu se converter em presidente da Câmara Federal. Aliado de Jair Bolsonaro, o perfil do Arthur Lira, ele não deixa a gente com muitas dúvidas, né, se ele utilizou métodos nada republicanos para conseguir comprar votos. Quando a gente vê matérias aqui dos jornais de Alagoas, a gente vê notícias como essa aqui. Ministério Público de Alagoas se diz surpreso com a absolvição de Arthur Lira. O Arthur Lira, gente, ele foi um dos protagonistas de um escândalo de desvio de dinheiro lá em Alagoas, na Assembleia Legislativa, conhecido como a Operação Taturana, o escândalo das Taturanas. Segundo a Polícia Federal, Arthur Lira gastou dinheiro público em compra de gado e fazendas. Líder do Centrão e candidato à presidência da Câmara, essa matéria antes dele virar presidente, né, apoiado por Bolsonaro, Lira foi condenado por improbidade administrativa em segunda instância, mas recorre da decisão no STJ. Tem muitas situações cabeludas envolvendo aqui o senhor Arthur Lira. A gente vai pegando aqui algumas situações dos jornais da época, ele figurando aqui como um dos personagens, aqui ele está na fotografia, na parte de baixo aqui. Tem outra matéria aqui que diz: Tribunal de Justiça de Alagoas mantém condenação de acusados na Operação Taturana. E mais uma vez aqui a foto do Arthur Lira aparece aqui junto com outras figuras, né? E aqui uma capa de jornal de Alagoas. Condenados na Operação Taturana, deputados alagoanos estão inelegíveis. Só que eles recorreram e conseguiram se candidatar, conseguiram se eleger, enfim. Essas pessoas conseguem fazer verdadeiras proezas, né? Conseguem percorrer por esses caminhos que a gente nunca imaginou. E no meio dessa história, então, não dá para a gente se dizer surpreso do Arthur Lira ali ter conseguido sucesso na negociação de uma proposta de emenda constitucional que está sendo questionada por muitos partidos. Inclusive, a OAB Federal promete entrar com uma ação direta de constitucionalidade, ou de inconstitucionalidade, melhor dizendo, em relação ao procedimento que a PEC teve durante o desenrolar todo. Porque qualquer projeto de lei, qualquer iniciativa legislativa tem uma série de requisitos formais. O deputado, por exemplo, tem que estar presente em algumas sessões. Ele não pode dar um migué, mandar uma carta, mandar um WhatsApp. Essas ferramentas não foram desenvolvidas para esse tipo de situação tão importante para o nosso país. Mas o Arthur Lira ali fez uma série de manobras, né? E se tem uma coisa que esses deputados gostam, esses que não têm nenhuma ideologia, é de dinheiro. E eles operam com outros que também chegaram ao Congresso Nacional por terem muita facilidade de operarem com dinheiro, com financiamento privado, com doações para suas campanhas e por representar grupos muito poderosos economicamente. Bem, essa situação coloca o nosso país numa situação de muito suspense nesse momento.
Porque se essa história, de fato, não for barrada no Supremo Tribunal Federal, não for barrada no Senado, ou não for revertida na Câmara, porque é uma grande possibilidade de uma reversão, porque isso está dando muita repercussão, muitos deputados dos blocos de esquerda ou de centro-esquerda devem mudar os votos, mas isso vai fazer com que o Arthur Lira chegue junto ali com algumas propostas, né, para que esses deputados que votaram contra essa proposta de emenda constitucional, que eles também mudem os seus votos, né? Então a gente vai ter que acompanhar, vamos jogar luzes em cima dessas criaturas, porque isso vai definir o que vai acontecer no ano de 2022, na campanha eleitoral. Porque se o governo federal, de fato, for vitaminado com mais de 90 bilhões de reais, os deputados do Centrão amealharem ali mais de 20 bilhões para poderem fazer todo tipo de intervenção política que beneficie a eles próprios, a gente vai estar numa situação de muita dificuldade, porque isso também vai denotar, a gente que eu digo é o campo popular, o campo progressista, né? Porque isso vai denotar também que o Bolsonaro, por mais apodrecido que ele esteja no poder, ele está sendo funcional para todos esses grupos que fazem negócio aqui no nosso país, como eu tenho dito para vocês o tempo todo. A figura continua cada vez mais bizarra. Ontem foi comentário no mundo inteiro, o Bolsonaro dando uma medalha para si próprio, uma condecoração para si próprio, como grão-mestre da ciência e tecnologia, né? Grão-mestre é o grande mestre, né? Então, quer dizer, é uma desfaçatez, assim, a exposição também de como a elite brasileira foi a elite econômica, a elite financeira, a elite midiática, a elite de algumas estruturas, como eles não têm, assim, menor pudor de apoiar uma figura como o Bolsonaro. Bom, só para lembrar, além dessa situação, o Bolsonaro ontem na sua live, muita gente não gosta de ver, mas você ficou comigo até agora no nosso portal. Vou colocar só uma passagem aqui da live dele que não teve muita audiência em relação às outras, né? Onde ele fala do encontro que ele teve aqui com a Angela Merkel no G20. Se você não viu, acompanhe só esse trechinho rapidinho. Vamos lá. Eu estava num salão lá só para autoridade, né? Só podia levar o presidente, o chefe de Estado só podia levar o intérprete, mas ninguém. Em dado momento eu pisei no pé da Angela Merkel, já imaginou? Ela olhou para minha cara e falou, só podia ser você. Então, fiquei feliz porque ela me conhecia. Eu podia não conhecer, né? Quem é você? Bem. Então, vocês vejam só a situação. O cidadão que representa o nosso país aí, ele pisa no pé da Angela Merkel, ela olha para ele, né? Só o que ela podia dizer para ele? Só podia ser você. É uma situação até engraçada, né? É uma situação até humana, né? Mas isso mostra também na percepção dele qual a visão que se tinha ali de todo mundo, né? Ele achava que ele não estava sendo notado, por isso que ele estava ali mexendo, conversando com os garçons, quando ele é perfeitamente notado por ter sido considerado no planeta um governante que atuou contra o seu próprio povo, um governante que conseguiu fazer do Brasil uma nação com mais de 606 mil mortos, isso de forma oficial, sem falar em subnotificações e pessoas que morrem como sequelas, né, como resultado das sequelas da pandemia aqui no nosso país, da doença, né? Enfim, mas aí a gente tem que ir para um assunto também muito do dia, que é o seguinte, o Bolsonaro, ele sempre fez aquela campanha toda, dizendo que tinha acabado a teta, que ia anunciar mais na TV Globo, mas só que está anunciando e está anunciando forte. A Petrobras com um anúncio infame, falando dos preços dos combustíveis, que ela não é responsável porque ela tem uma parcela ali que é de impostos, enfim. Na campanha, Bolsonaro tinha prometido uma gasolina de no máximo R$ 2,50. Só que os apoiadores do Bolsonaro não vão lembrar disso nesse momento, né? O jornal Valor Econômico de hoje dá essa matéria aqui falando do preço do combustível de uma forma bem marcante, né? Gasolina tem em outubro o maior preço do século. Só nesse ano, a gasolina acumulou uma alta de 45,3%. E aí a gente vai para a propaganda da Petrobras. A propaganda da Petrobras, que a moça eu acho que deve ser estrangeira, porque quando ela fala Petrobras, ela tem uma certa dificuldade na propaganda, mas está sendo veiculada na Rede Globo direto na Globo News, e ela diz isso aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem não viu ainda. Vamos lá. Para cada litro de gasolina que você compra no posto, R$ 2,33. E para produzir a gasolina, a Petrobras investe bilhões de reais para descobrir o petróleo. Bom, eles informam aqui que o percentual, basicamente, né,
Mas eles não informam que a gasolina, a Petrobras subiu a gasolina 45% num país onde a inflação estava, pelo menos, mais estável, onde o preço, os salários dos trabalhadores não aumentam, onde os serviços que são prestados por todos nós não são cobrados a mais, onde as contas que chegaram até o povo brasileiro chegaram mais fortes, mas não chegaram nesse valor de 45% só no preço do combustível, o preço da gasolina. Então, é informação pela metade, é informação para fazer campanha política, para dizer de forma implícita que o nosso presidente não é todo mau, não é todo incompetente, não é todo cretino, não é todo incapaz. Ele está ali fazendo um papel, mas o preço está maior por conta do ICMS que é cobrado na ponta. Ou seja, uma mentira, porque uma meia-verdade é uma grande mentira. E é contra isso que a gente está lutando o tempo todo aqui no nosso portal. E mais uma vez eu quero sempre chamar a atenção de vocês para não ficarem com nenhum tipo de desesperança, porque o mundo não se modificará, o Brasil não se modificará se todos nós começarmos a achar que não tem solução para nada, que nós estamos aí diante de uma situação fatalista e que nada pode ser modificado. Se eu não acreditasse em sentido contrário, eu não estaria aqui com vocês. Então, quem já viveu bastante, quem já viu muita coisa nesse mundo, sabe que as coisas, elas não são definitivas. Nada é para sempre, exceto o fim da vida, né? Então, vamos continuar aqui. Gente, muito obrigado por vocês estarem no nosso portal. Vamos continuar em frente mais uma vez e vamos embora. Até o próximo encontro.